você que atendeu esse aí, né, William? Isso, esse cliente acessou o chat, né? E caiu ali no atendimento comigo, né? A respeito desse Ford Fiesta, né? Sim, Ford Very. O que que acontecia? Tinha código de falha, era defeito colocado. Ah, você já falou, né? Sim. Não era defeito colocado, né? Como é que é? É, Conta essa história aí pra nós. nesse caso não era um defeito colocado, né? Seria mais ali um defeito de componente, né? De sensor. Mas ali apresentava códigos de falha, né? Um carro apresentava também ali sintoma de marcha lenta irregular, Que perda código de que ele potência, apresentava né? lá? Esse aqui, Ele né? apresentava o P0106, isso, esse que tá aí no slide ali. p zero É, cento e falha... seis. Fala no circuito elétrico, que eu vou no sentimento, né? Falha no Claro, circuito elétrico do sensor de pressão do ar MAP. Né? Exatamente. isso. Falha no MAP. Uma coisa manjada, né, William? Falha no MAP. O É, que o cara faz? Troca o MAP. é, E o cara tinha feito isso, tecnicamente William? sim, né? Tecnicamente sim, né? Parece E- ser bem simples, não? ele entrou para você já dizendo que já tinha trocado o MAP, né, William? Isso, eu já havia. Na verdade, assim, o histórico desse carro é que ele já tinha passado por outra oficina, né? Já tinha vindo de outra oficina com uma Ah. manutenção no cabeçote, né? Feito uma retífica de cabeçote. E aparentemente saiu dessa oficina já apresentando essa falha, né? O pessoal não conseguiu sanar essa falha do sensor MAP, né? E daí chegou até a oficina desse nosso cliente, né? E aí o cliente entrou em contato já para a gente iniciar já um diagnóstico, um passo a passo desde o início, né, da chegada do carro, né? Aí vocês foram investigar o MAP, testaram o circuito, tava tudo Isso, certo, já tinham exatamente. trocado. Aí você falou, cara, MAP não É, é. isso, pode até abrir o diagrama lá para a gente mostrar ali o circuito, né? Para a Vamos gente lá, peraí, me verificar os orienta testes aí, que foram me orienta aí, feitos. me orienta aí. Isso aí. Peraí, vamos lá, Vamos deixa eu... acessar lá a plataforma. Peraí. É... Vamos lá, que ano, William? É 2008, pode acessar um 2008. 2000. Você vê um carro mais, você vê, né? Carro mais antigo, né? Um carro velho Isso. já, né? Não querendo ofender quem tem um carro desse, mas é mais velho, né? Um carro, por exemplo, esses carros mais antigos tendem a ter defeitos mais manjados, né, pessoal? Porque esses defeitos de vício de produção, características construtivas, a gente vai manjando, né? A gente, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mas um Ford era um Fiesta, né, William? Isso, é um Fiesta 1.0. Isso. 1.0. Entrei aqui, diagrama elétrico, William? Isso, pode abrir ali o diagrama elétrico para a gente verificar ali o circuito do sensor, né? Tem mais detalhes sobre o funcionamento, né? De como é que é a alimentação, aterramento, Esse aqui sinal. era um IAW 4CFR. Isso, perfeito. O sistema manjadão, né? Aqui tem lá o sensor de pressão Isso, e perfeito. temperatura do ar. Perfeito. Então aí, a partir desse ponto, né, a gente começou com o histórico de que tinha passado por uma manutenção, né, e já tinha trocado o sensor MAP, né, a gente já começa talvez ali eliminar a possibilidade de ser um defeito no sensor. Então a gente começou a trabalhar ali com as verificações básicas, né, que seriam a verificação de alimentação, com o uso do multímetro, alimentação, aterramento, né, Sinal, verificação do sinal, exatamente, né, tava e tudo aí a gente certo. foi isso, a gente foi indicando o reparador ali. Aí esse é o circuito, né? A gente preferia ali pedir para te abrir o diagrama para a gente verificar, né? Porque acontece muito de alguns veículos ter até a mesma alimentação compartilhada, né? Eu me lembro que tem alguns carros, né, que às vezes, por exemplo, não é o caso do Fiesta, né, William? Você foi em Isso. cima achando que era, né? Porque É, a você gente olhou. já começa analisando o diagrama elétrico. É o primeiro passo, né? Já localizar o componente, abrir o diagrama e já ir verificando alguns Exatamente, porque possíveis quem é mais detalhes, né? experiente sabe do que o William está falando. Ele está falando o seguinte, por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, eu me lembro um exemplo clássico que tem ali no meu pergaminho das antigas, do Palio, que você lavava o motor do Palio, né, alguma coisa assim, entrava uma água no sensor de borboleta, e a água que estava no sensor de borboleta deixava o sensor de borboleta em curto. E, e isso fazia o carro não pegar. Mas fala, pô, mas qual é a lógica disso, Walter? A lógica era o seguinte, porque a alimentação dos sensores era compartilhada. Tipo assim, eles tinham o mesmo positivo, vinha do mesmo pino da central. Eles compartilhavam a alimentação, às vezes compartilham o positivo, principalmente quando compartilham o positivo. E aí, como eles são ligados de certa forma, né? Em paralelo, digamos assim, compartilhando o positivo, como o sensor de borboleta estava em curto, ele curto-circuitava a fonte dentro da central e a fonte não conseguia alimentar mais ninguém. E aí ela parava de alimentar o MAP sem alimentação nesses carros velhos, o carro não pegava. E aí se desse um código de falha, dava de MAP. E não era MAP, entendeu? Você achou que era alguma coisa assim?
Mas olhando esse carro aqui, você viu que não era, né? Eles não tem nada Isso, compartilhado, ó. Quer ver aqui, ó? O Terra do MAP é o 61. O Terra do sensor de borboleta é o 54. O positivo do borboleta é o 60. O positivo do MAP é o 68. Ou seja, não tem compartilhamento de alimentação, né? E aí exatamente. você É, dançou então, bonito. E outra a coisa, acho que gente você já já. falou, ô William, desculpa que Oi. eu falo muito, né? Você sabe disso. Sim, Acho que você já falou que na análise do diagnóstico, vocês também, está escrito ali no teu slide, vocês tinham olhado é, todas as possibilidades, porque quando acusa MAP, o pessoal que é experiente, eu chego um carro acusando MAP, não é MAP. O que que é? Fala, cara, quando acusa MAP, normalmente isso aí pode ser motor fora de ponto, por exemplo. Pode ser motor fora de ponto. Vocês conferiram o sincronismo do motor, não era, né? E além disso, o veículo oscilava a lenta também, né, William? Então isso, vocês perfeito. conferiram sincronismo de motor, conferir o sistema de alimentação de combustível para ver se essa oscilação de marcha lenta era sistema de alimentação de combustível. Vocês conferiram toda a parte mecânica para ver se não era isso que estava fazendo acusar MAP, né? Às vezes o motor está fora de ponto e acusa MAP. E não era também, né, William? Perfeito. A gente pega vários casos, né, que pode acontecer de ser um sincronismo, e como o carro já vinha com histórico de uma manutenção, né, de cabeçote, que foi desmontada toda a parte de Ah, sincronismo, né, então é interessante ele fazer veio, verificar, né. ele veio com a história de cabeçote. Apesar, né, Isso. galera, cá entre nós, né? Esse motorzinho antigo aqui, Rocan, ele é concorrente. O cara, pra botar ele fora do ponto, tem que ser meio artista, né, Will? Ele é bem difícil ali do pessoal errar, né, porque já é um carro, assim, que tem há bastante tempo no mercado, né, então ali E, e, a as corre... referências de sincronismo são bem fáceis, né, o pessoal e, já tem e bastante a conhecimento, corrente, né. mas mesmo assim, vamos conferir, né? Porque defeito Não, nenhum é manjado. Tá aí o que era o defeito, William. Fala o que é o defeito, pelo amor de Deus. então então, aí partindo dessas verificações, né, como já tinha vindo de verificação de sincronismo, de pressão de combustível, as verificações básicas, né, também ali do circuito do sensor MAP, né, alimentação, aterramento, né, a gente chegou à conclusão de que não era um defeito no MAP, né, até a gente verificou via scanner, né, a informação que o MAP estava mandando para a central, né, por exemplo, o veículo apenas com a chave ligada, que valor que ele estava indicando, né, que era um valor próximo ali de pressão atmosférica, Ah, né, legal. e, e quando dava partida no veículo, ali em marcha lenta, ali o valor alterava. Então a gente chegou à conclusão de que o sensor MAP não era, né? Que o sensor Sim. MAP estava trabalhando corretamente, mas a injeção estava interpretando alguma outra informação ali divergente, algum outro sensor, algum detalhe assim. Então, a partir desse ponto, a gente começou a trabalhar ali com o scanner nas verificações dos parâmetros de leituras, né? Eles A gente começaram a pegou lá o scanner, observar, né? começaram a observar se tinha algum parâmetro errado. Fala, vamos pro Isso, desespero. exatamente, né? Vamos partir para cima, Quando né? eu tô no Então, desespero, sabe o que eu gosto também, William? Acho que a gente já comentou isso hum, várias vezes quando a gente conversa. Eu adoro o desligômetro, né? uhum, Desligômetro é o ato de sair desligando o componente, né? Porque esse carro oscilava isso. marcha lenta, né? Então ele falhava também, né, William? Quando acelerava, ele falhava, né? Isso, ele não conseguia abrir giro, né? Ele acelerava se falhando Não, eu, todo, então eu, não. eu gosto, né? Não sei se o pessoal aí que é old school que nem eu gosto de sair desligando. Eu saio desligando tudo. Eu só não desligo informação vital, né? Porque você, às vezes, se o rotação é Sim. vital, eu desligar, o carro morre. Mas temperatura, pressostato do ar-condicionado, você sai desligando, velho. Uhum, Outra central, por exemplo, uma coisa muito comum, né, William? Às vezes você tem problema de rede CAN. A maioria dos problemas de rede isso, CAN é uma central da rede que está em curto e está matando a rede. Então, às vezes, exatamente. você fica se matando ali. Então, cara, quando o bicho pega, desligômetro, né? Mas ele não fez desligômetro. Isso. Vocês ficaram analisando os parâmetros e o que vocês encontraram? Então aí a gente acabou encontrando ali, verificando as informações, né? Verificando ali, como a gente tinha verificado o sensor MAP, né? Através do scanner, a gente verificou também ali outros sensores que podiam estar atrapalhando ou informando alguma informação que não tivesse coerência, né? Com o que estava acontecendo. Aí o reparador observou ali que no sensor TPS estava informando ali um valor que estava bem incoerente com a situação do carro, né? Que era ali Sensor no de caso ali. borboleta? Isso, o sensor que fica ali no corpo de É, borboleta, né, eu, pegando a posição eu do tô tentando componente, dar né? um zoom aqui, né? Ele tava dizendo 98% de abertura da borboleta, né, William? Isso com o carro em marcha lenta, então é um valor ele totalmente incoerente com a situação real do carro, né?
Sim, e é isso que estava ocasionando a falha. Aí você me falou que vocês foram Isso. lá por desencargo de consciência verificar o corpo borboleta, né? Aqui, até no doutoria acho que tem aqui, né? Deixa eu entrar aqui no manual de testes. Eu acho que Isso. tem aqui no teste componente, vamos ver o teste sensor de borboleta. Tem. Vocês testaram o sensor com o multímetro também, né, William? Isso, a gente partiu de uma verificação ali com o multímetro da mesma forma que a gente fez no MAP, né? A partir do momento que a gente detectou É, esse, aquela informação incoerente, a gente já viu, abriu o manual, né? tem esses E veio testes aqui, verificando, né, né? William? Tem o teste aqui, ó, sensor de Isso, borboleta. exatamente. Ó, sensor de borboleta, tal, nananã, onde é que fica, como é que não é? E como é que Isso. testa ele. E aqui fala do batente, né? Que se o batente tiver correto, a tensão do sensor tem que estar entre 0,8 e 1 volts nesse carro aqui. Vocês verificaram a tensão não estava entre 0,8 e 1, né? Você comentou comigo Isso, ela que estava bem acima disso. ela estava perto de 4, 4,5 aqui, né, William? Isso, perfeitamente. Estava ali entre 4 e 4,5, né? Só que o Então ali uma batente não estava mexido, o batente estava zerado, Isso, original. o primeiro detalhe ele foi verificar se o batente não tinha sido alterado, né? Como veio de outra oficina, então a gente tem que ter certeza desses pontos, né? Antes da gente sair ali já batendo o martelo pro defeito no componente. Daí o reparador verificou e falou, não, ó, o batente está correto, não tem, né, nenhum detalhe de ter sido mexido, e até porque pela questão de ser 98% de abertura, né? Não Teria que faz ser ali sentido nenhum. uma alteração bem grande ali no batente, né? Então Aí, ali aí o corpo de vocês, borboleta teria que estar totalmente aberto. aí vocês testaram a alimentação do sensor, estava certa, e o sinal Isso, estava a gente errado. Conclusão? exatamente. De conclusão, um defeito no componente, né? Você vê, parece um defeito besta, mas já tinha passado por mais de uma oficina, né, William? Exatamente, né? E outro detalhe ali é com relação ao carro, né? Por ele ser mais antigo, normalmente, se esse caso acontecesse em um carro mais moderno, normalmente ele ia acusar um código de falha de correlação entre sinais, por exemplo, né? Que é o mais comum, né? Ah, bem E por se observado. tratar de um carro. Os carros antigos eram por se- mais burrinho, né, William? Isso, Daí ele não exatamente. percebeu que esse sinal tava bizarro, Isso, né? É verdade. exatamente. Mas Então bacana, bacana. a injeção ali detectou informação incoerente do TPS e ela partiu, né, para a indicação de defeito no MAP, né? Por quê? Porque ela considera a informação do TPS, né, nesse caso mais importante, né, por se tratar de um veículo mais antigo e até mesmo uma borboleta mecânica, Sim, né? Acionamento de e cabo. achou também que a pressão do coletor não estava coerente com a abertura da borboleta, né? E Que a, isso a borboleta estava desconsiderou aberta. E aí ficou oscilando, virou exatamente, essa ladainha toda. Se fosse, realmente, se exatamente. fosse um sistema mais novo, não daria esses problemas, né? O sistema é muito mais inteligente.